Bom, e a história não para por aí, porque a dama do tráfico amazonense também esteve reunida com o deputado do PSOL, Guilherme Boulos. O encontro, registrado nas redes sociais, aconteceu no dia 4 de maio, 2 dias depois de ela se reunir com os assessores do Ministério da Justiça. No Instagram da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, entidade presidida por Luciane, ela agradeceu ao pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, abre aspas, pela oportunidade de ser recebida e ouvida com toda atenção e solidariedade à nossa pauta, fecha aspas. Já o deputado André Janones também recebeu Luciane Barbosa Farias no gabinete que ocupa na Câmara. Vai, Augusto. Não, desculpe. Quer dizer, ela se defende dizendo que foi visitar bandidos também. É só no Brasil. Bom, depois da repercussão negativa nas redes sociais, Janones afirmou que a Câmara é a casa do povo e que atende a todos que o encontram nos corredores sem distinção. E aí, Piotr, tem aí a foto exibida na tela. Mais uma vez, essa frase a gente vai repetir aqui. Só no Brasil, uma mulher condenada, a mulher de um condenado a 31 anos, então, de prisão, abriu uma ONG para lutar em favor de presidiários e é recebida assim em Brasília e se sente à vontade no Ministério da Justiça, né, e da Segurança Pública. São candidatos ao presídio, né? Pena que não são eleitos rapidamente pela Justiça. Augusto, e tem um outro detalhe, porque ela está só respondendo em liberdade, ela não é só esposa. Se ela fosse esposa apenas de um condenado, de qualquer nível de condenação, já seria grave. O fato dele ser do Comando Vermelho e ela ser exatamente a figura que cuida das contas do Comando Vermelho torna ainda mais grave essa situação. Nós estamos falando de uma organização criminosa extremamente poderosa no país. Mas aí eu volto à questão do Flávio Dino, que faz questão de se mostrar como preponderante na administração do Ministério da Justiça. Ele não esconde esse desejo de se mostrar o dono do Ministério. Até sobre a Polícia Federal, que nem o diretor-geral de nomeação do ministro, é do presidente da República. Mas ele dá a entender isso com muita frequência. Ele faz questão, inclusive, de mostrar isso. Bom, daí a pergunta é muito óbvia, objetiva e direta, sem rodeios aqui. Se ele tem toda essa preponderância, como é que ele permitiu que um funcionário dele, aí sim, do Ministério, que ele é o ministro, tenha recebido alguém nessas circunstâncias? Esta senhora, que responde em liberdade, ela também está respondendo por crime, embora esteja em liberdade, de uma ONG que demonstra claramente ser suspeita sob uma série de outras razões, e ele não tomou nenhuma medida. Se ele não tem preponderância, bom, então é uma farsa. Simples assim. Se tem, e eu prefiro acreditar no que ele está dizendo, que ele tem, no mínimo, sugere uma certa prevaricação. A prevaricação não é porque pode ter sido surpreendido por essa situação, é porque, como disse Augusto agora há pouco, ou mesmo Silvio, e vai demitir o funcionário ou não vai? Vai chamar pelo menos o funcionário para prestar um esclarecimento mais claro? Porque nós estamos falando agora do funcionamento do Ministério e não é qualquer ministério. Qualquer reforma ministerial pode aumentar, diminuir ministérios. Ninguém vai mexer na existência do Ministério da Justiça. Pode ser até aumentado, colocando segurança pública. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer ministério. Aliás, ele foi um dos primeiros ministros a serem nomeados nessa troca de poder, ainda no ano passado. Tamanha a importância do Ministério da Justiça. Então, a pergunta objetiva é, tem preponderância? Bom, se tem, precisa responder por que não tomou uma série de medidas já. Porque é escandaloso o que aconteceu. No mínimo, ele tem que vir a público, e não é apenas para dizer, eu não sabia, não falei com ela. E aí eu vou retomar uma menção que o Silvio fez. As câmeras precisam agora serem trazidas para uma investigação. Não pode demorar muito, senão, de repente, parece que o contrato, segundo explicações dele, o contrato com a empresa apaga imagens como se isso fosse razoável dentro, de novo, eu vou insistir nesse ponto, do Ministério da Justiça. Não é qualquer ministério. E o que aconteceu não é qualquer coisa. É a mulher de um condenado que responde em liberdade, que responde por uma ONG, que precisa agora também se entender qual é o trabalho dessa ONG, como é que ela se financia, e que demonstrou aí, convenhamos, né, proximidade com o poder. Se não com o próprio ministro, como ele está negando que tenha recebido a moça, e obviamente se não há imagens, mas funcionários dele, assessores diretos dele, do ministério que ele comanda e que ele alega ter preponderância, o fizeram. A resposta não pode ser, não recebi essa moça na minha sala, é muito pouco nesse momento.
Paula. Augusto está indignado, Ana quer falar também. Eu só quero trazer aqui no chat, o pessoal está indignado com essa história aqui. O Gilson diz o seguinte: o Brasil está desde janeiro de 2023 no caminho da perdição, onde os cidadãos são tratados como marginais e os bandidos como cidadãos de bem. Fernando de Paula, é muito deboche com a cara do povo. O pessoal está indignado aqui no chat. Eu quero jogar uma pergunta para vocês aí no estúdio. Lá, Ana. Essa moça que responde em liberdade, ela estava com tornozeleira eletrônica? Ela tem tornozeleira eletrônica? Ou se ela tem tornozeleira eletrônica, que eu acho muito difícil, né? Porque quem tem tornozeleira eletrônica no Brasil é quem anda com a Bíblia debaixo do braço. A tornozeleira eletrônica dela foi permitida o caminho dessa distância até Brasília? Era disso que eu queria tratar. O Supremo Tribunal Federal precisa definir uma linha coerente de comportamento. Eu acho que o Supremo existe para dirimir dúvidas quanto à Constituição e para defender a segurança jurídica do país. Ele age para que seja produzido o contrário. Então é o seguinte, não deve se meter em nada. Mas como se mete, tem de ser coerente. Como é possível você manter na cadeia ou num tipo de prisão que foi inventado aqui no Brasil, que é a meia liberdade, você fica em casa com tornozeleira eletrônica. Você está preso. Está preso. Limitou o direito de ir e vir, é prisão. É prisão. É uma forma de detenção. Agora, como é que o deputados agora recebem bandidos, gente condenada, para conversar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o crime que cometerão juntos, né? Sobre a situação das cadeias. O Janones e o Boulos já têm uma capivara aí suficiente para serem tratados, né, como delinquentes. Agora recebem no Congresso, ou se encontram com eles em qualquer lugar, não sei onde foi o encontro com a dama do tráfico. Da Justiça? Não, o Boulos. Deles. Tem ligações com isso. E como é que pode? Isso aí eles estão apresentando o currículo deles, né? Você tem essas amizades como eles são fiadores do bom comportamento dos deputados. Assim, não, eu recebi, mas isso foi para conversar sobre isso. Não pode. Então, o Supremo não vê crime na organização criminosa, que tem a segunda do ranking do Brasil. É como lembrou o Zé Roberto Guzzo, no artigo brilhante que está na edição da Oeste. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, mas não há nenhum corrupto na cadeia. Ou não há ninguém na cadeia por corrupção. Ninguém. Ninguém conhecido, pelo menos. Os grandes corruptos. Nem o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral tem o direito de processar o Estado brasileiro porque ele foi vítima do maior caso de injustiça, né, de erro jurídico da história. 400 anos de prisão, sem ter cometido nenhum crime. Está solto. Está tudo bem. Então, estão prendendo muito e do lado errado. O Supremo está cego para isso? Não. Está enxergando muito bem, porque está enxergando os próprios interesses. Pois é, Silvia, essa história só piora, né? Além dela ser recebida 2 vezes no Ministério da Justiça, ainda tem os registros fotográficos aí da dama do tráfico, como bem lembrou o Piotr, foi condenada a 10 anos, está respondendo em liberdade, sim, mas foi condenada a 10 anos. Tem registros dela, então, com Guilherme Boulos e também com André Janones. Pois é, nós estamos em novembro, ano que vem tem eleição. Dá tempo do eleitor aqui da maior cidade do Brasil pensar bem, que o Guilherme Boulos, inclusive, é candidato a prefeito, isso já anunciado. Quero ressaltar um ponto aqui, Paula. O seguinte, ela se reuniu com 2 assessores do alto escalão do Ministério da Justiça. O Elias Vaz, que é um assessor para assuntos legislativos, ele foi deputado, inclusive, por Goiás, até o último mandato. E o Rafael Velasco. O Rafael Velasco, hoje,
é o responsável pelas políticas penais, pelas penitenciárias, pelos presídios brasileiros. Todo tipo de política penal passa pelo gabinete dele. Esta senhora condenada é mulher de um líder do Comando Vermelho e ela só fundou essa ONG, essa associação que seja de fachada, porque ele, o marido dela, está preso no Amazonas. É por isso que a ONG atende por uma organização no Amazonas. É justamente por isso. O que ela teria ido levar para o responsável pelas políticas em penitenciárias no Brasil, se não o que ela ouve do próprio marido, líder do Comando Vermelho, que está dentro de uma penitenciária? Então, olha a gravidade, a gravidade. E o Flávio Dino não pode dizer que não conhece esse secretário. Eles trabalharam juntos já lá no Maranhão. Ele era secretário quando o Flávio Dino foi governador do estado. Este senhor ainda está no cargo, são 18 horas e 22 minutos. Ele não foi demitido. Assim como o senhor Elias Vaz também não foi demitido. O ministro Flávio Dino precisa escolher qual é a narrativa, vamos usar a palavra que eles adoram. Qual é a narrativa que ele vai adotar? Ou ele não compactua com esse tipo de reunião dentro do ministério que ele comanda e demite imediatamente. Aliás, podia ter demitido às 6, 7 horas da manhã, porque o jornal, a reportagem estava disponível muito cedo para qualquer um que quisesse ler. Podia ter demitido na primeira hora. Ou então ele está mentindo, ele sabia que aconteceu esse encontro e ele tentou pôr a culpa talvez em alguém, mas não sabe quem, porque dessa vez ele não pode culpar a extrema-direita, dessa vez não é fake news, né? Dessa vez não é desinformação, não são os bolsonaristas, não é o vilão do bolsonarismo. Não, eu repito, quem disparou contra ele foi fogo amigo, isso é coisa do PT, saiu de dentro do Congresso Nacional essa informação. E mérito aos jornalistas que ouviram e publicaram, porque é grave. Até que enfim. Porque é grave. Então ele precisa escolher, porque a gente vai chegar no final do programa daqui a pouco, é impossível que esses assessores permaneçam no cargo. Augusto. É só para completar o que eu tinha a dizer aqui. Eu sou do tempo em que todo bandido ficava distante de qualquer delegacia de esquina, né? Aqui visitam o Ministério da Justiça. O Brasil mudou, né? Para pior. Augusto, 2 vezes. 2 vezes. Ela não foi uma vez só, ela foi recebida 2 vezes. Então, quer dizer, aquela ideia clara que, obviamente, o Ministério está tentando passar de cá, foi por acaso, um erro. Não. 2 vezes. Reincidência. Na lógica penal brasileira, a reincidência é agravante. E, obviamente, não estamos falando de um processo aqui, mas 2 vezes. E outra. Ela está representando uma ONG para a melhoria das condições prisionais. Só que ela é uma condenada que responde em liberdade. O marido é quem é? O chefão do Comando Vermelho no estado do Amazonas, ou na região norte do país. Tudo isso é argumento, no mínimo, para o Ministério da Justiça dizer, olha, não aqui, tudo bem, se for um evento gigantesco, com a participação também de membros do Ministério. Bom, tudo bem, isso é uma outra questão. Não me parece que tenha sido isso. E aí, de novo, qual vai ser a resposta do Ministério? Dizer que isso foi normal? Não. Normal não é. É tudo menos normal. E trouxe aqui a informação nessa reportagem do Estadão que a Luciane Barbosa ela foi condenada já em segunda instância pelos crimes de associação para o tráfico, organização criminosa e também lavagem de dinheiro, assim como o marido que segue preso foi condenado já há 31 anos. Silvio, quer complementar? Só para arrematar, porque é importante a gente insistir nesse ponto. Claro. Você disse ela foi 2 vezes, ela voltou. Um secretário não pergunta quem é esta senhora que veio aqui nesta reunião. Esse secretário não tem outros funcionários que trabalham no gabinete? Com facilidade no ministério? Nós não vamos entrar com facilidade. Ela entrou pela porta da frente mais de uma vez e ninguém perguntou quem é esta mulher. Não precisa da Interpol, não precisa da KGB, do Mossad, da Polícia Federal, não precisa. É só o Google. Pergunte quem é esta mulher. Se vocês colocarem o nome dela no Google, aparece que é a condenação dela. Aparece quem é o marido dela. Então, o problema do Ministério, porque o Ministério pode pedir o RG dela e colocar no sistema interno e descobrir exatamente. Então é pior ainda. Ela apresentou o RG para pegar o selinho claro, que eles colocam para poder entrar, um crachá.